Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé. E o nosso tema de hoje vai ser abordado sobre duas pessoas de super importância na Bíblia, que é Jesus, o Salvador, e João, discípulo. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos e nós te glorificamos, porque sabemos e entendemos quem o Senhor é para nós, quem o Senhor veio aqui fazer através da pessoa de Jesus Cristo. E é por isso, Senhor, que nós colocamos as nossas vidas, as nossas famílias, todas as pessoas que estão nos assistindo, porque sabemos que a sua palavra, Pai, ela é verdadeira e absoluta. Ela é íntegra, ela é completa, ela é pura. E a sua palavra é Jesus. Como está escrito em João, no capítulo 1, que diz que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E é por isso que nós, ao lermos a sua palavra, Pai, o Senhor traz ensinamentos, o Senhor nos ensina, o Senhor traz instruções para as nossas vidas. E eu quero aqui, Senhor, colocar diante de Ti, consagrar todas as nossas vidas, as nossas famílias no seu altar. E te pedir, Senhor, que cada pessoa que vai assistir, que vai ouvir esta mensagem, o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, irá convencê-lo, aqueles que ainda não têm e nem conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu ensino nesta tarde, da sua palavra, que é viva e eficaz. E que a sua palavra, ela vai penetrar em cada coração, porque o Senhor, Espírito Santo, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós te glorificamos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para todos sempre. Amém. Como falei anteriormente, que nós vamos falar hoje sobre duas pessoas de muita importância, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e do seu apóstolo João, o discípulo amado. E nós vamos ler em Apocalipse. Peço para que, por gentileza, você que está nos acompanhando, você abra suas Bíblias para acompanhar a leitura da palavra. Na verdade, o Apocalipse é o último livro da Bíblia. E este livro, ele fala de coisas, de fatos que ainda vão acontecer. E aqui nós vamos dar início. Diz assim a palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu vou dar uma pequena pausa aqui
para falar o seguinte. João, que é chamado discípulo amado, era aquele discípulo em que ele tinha muita intimidade com Jesus, ao ponto de reclinar sua cabeça perto de Jesus. E este discípulo foi o último a morrer. Mas tem um segredo aqui, que ele não morreu como martírio. Todos os outros discípulos foram mortos como martírio pela perseguição a Jesus Cristo. E João aqui, ele estava nesse momento aqui onde eu acabei de ler, ele estava isolado em uma ilha chamada Patmos. Ele foi levado para lá porque João foi dos últimos discípulos de Jesus que sobreviveu. E na época, enviado ele para a ilha de Patmos, onde ele ficou isolado, porque os governadores daquela época, eles achavam que colocando João lá, então o evangelho ia se acabar totalmente, ia deixar de existir. Mas foi totalmente o contrário. Sabe por quê, amados telespectadores? Porque quem está no controle de todas as coisas neste mundo é o Senhor, o Deus Criador de todo o universo. Então o homem, ele pode aqui nesta terra ter poder, ele pode ter dinheiro, mas ele não tem o controle. E aqui, quando João estava lá, Jesus apareceu a João. Olha que lindo. E João, que escreveu este livro, ele também escreveu o Evangelho de João. E lá no Evangelho de João, nós vamos dar uma passadinha por lá daqui a pouquinho. Ele vai realmente relatar que verdadeiramente Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Porque aqui ele diz nas palavras que ele escreveu, dita por Jesus. Então aqui ele fala: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, vejamos o versículo 1 de Apocalipse, que diz: revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo se revelou a João. Que diz, continuando, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Devem. Isso independente de qualquer situação, as promessas, tudo que Deus, que Jesus falou neste livro sagrado, que é a palavra de Deus, devem acontecer. E este livro ele fala sobre do que tempo que está próximo. Então, no verso 4 diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então aqui, Jesus Cristo, João começa a escrever, e aqui ele traz uma saudação, uma dedicação para os servos, os filhos de Deus, e para as 7 igrejas. E ele diz a respeito de Jesus, que graça e paz seja convosco da parte daquele que é,
esse é Jesus, e que era é Jesus, e que há de vir é Jesus, porque tudo que Jesus falou vai se cumprir. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, João, ele está aqui falando sobre Jesus Cristo, da fidelidade, que Jesus Cristo foi uma testemunha fiel quando ele andou aqui na terra. Ele foi o primogênito dentre os mortos, porque Jesus foi o único a morrer e a ressuscitar, e depois ele subiu para o céu. Por isso, aqui quando ele diz que bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem e guardam as coisas, as palavras desta profecia. Ou seja, que aqui o livro da Revelação é uma profecia, mas que muitas já estão se cumprindo. E muitas já se cumpriram também. Então, Jesus Cristo, ele nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, amados telespectadores e amados irmãos, Jesus Cristo, ele veio ao mundo com um propósito e ele cumpriu o propósito pelo qual ele foi designado. E o sangue de Jesus foi que comprou e lavou o pecado daqueles que o ouvem, que creem e o recebem como seu Senhor. E continua dizendo assim: e todo aquele que nos amou e em que seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, todo aquele, amados telespectadores, que estão ouvindo a mensagem neste momento a respeito de Jesus e que reconhecer que é um pecador e aceitar o perdão de Jesus, esse Jesus o fará reis e sacerdote para Deus, que é seu Pai, e também tornará o Pai de todo aquele que o receber. E diz a ele, ou seja, a Jesus seja a glória e o poder para todo o sempre. Amém. E eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Isso aqui, amados, está falando da volta de Jesus, que todo o olho o verá, e ele vem sobre as nuvens. Então, todo o olho o verá, até os mesmos que traspassaram, ou seja, as pessoas que já morreram e morreram com Cristo, eles vão ressuscitar e eles vão ver e vão subir e vão ver a Jesus Cristo. E como ele continua dizendo, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aí Jesus, falando aqui para João, aí diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, amados, aqui está a pessoa de Jesus Cristo, quem ele é. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Isso são as primeira e última letra do alfabeto. E o princípio e o fim, ou seja, o início. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele está no trono, sentado ao lado de Deus. Ele é o Senhor. Ele era,
e há de vir, e ele é o Todo-Poderoso. Então João teve a visão. Aí João fala aqui, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então aqui, se vocês observar como eu falei inicialmente, iniciando a palavra, João, ele estava nesta ilha de Pátimos, foi colocado, jogado lá, como que ele ficasse lá isolado, sozinho, então o evangelho ia cessar, o nome de Jesus Cristo ia cessar de ser proclamado. Mas é engano, porque o Todo-Poderoso é Deus, o Todo-Poderoso é Jesus Cristo. A Ele toda a glória e toda a honra. E João, ele diz que foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. João ouviu, ele teve uma visão e ele ouviu esta voz como de trombeta, que dizia, a voz por trás de João dizia assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Então aqui, quando Jesus falou para João, para ele escrever e enviar para essas 7 igrejas. E sabe que quantos anos já se passaram? E hoje nós estamos aqui falando do que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E João diz assim, e hoje tudo isso aqui está servindo para nós, porque está testificando todas as promessas, todas as profecias que Jesus falou, hoje está sendo visto, está sendo concretizado. E através da palavra, que a palavra de Deus, ela é tão nova, como se fosse escrita agora, nesse momento. Então a gente sabe que tem livros que foram escritos que hoje já não servem mais. Mas essa palavra aqui, que é a de Deus, ela permanece eterna. E ninguém pode mudar, nem acrescentar, nem tirar um i, nem uma vírgula. Não pode acrescentar nem um ponto. Porque esta é a palavra de Deus. E ele continua aqui dizendo, e virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. Meus amados, aqui está falando do próprio Jesus. Que João, quando ele se virou e ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem que está escrito aqui na palavra? Jesus. Por quê? Porque ele veio na forma humana. Mas Jesus era Deus, porque ele estava com Deus e ele voltou para Deus. E diz aqui mais a descrição, descrevendo Jesus, diz que a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo.
e os seus pés semelhante a latão, reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Isso é a palavra de Deus, como está escrito lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que ela penetra na alma, e ela corta juntas e medula, e ela é apta para discernir o que está no coração e no pensamento do homem. Esta é a palavra de Deus. E como ele continua aqui dizendo que ele tinha na sua boca, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na força resplandece. Ou seja, Jesus, ele é o nosso sol. E continua João dizendo, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui Jesus se revela completamente para João, como ele falou no versículo 8, no início do capítulo 1. E ele aqui continua novamente dizendo, não temas. Então eu digo para você, amados que estão nos ouvindo, não temas. Jesus, ele é eterno. Ele permanece na glória. E como ele fala aqui para o João, diz, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo. E fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. Então, vocês que já ouviram falar e que já têm o Senhor Jesus na sua vida, no seu coração, como seu Senhor, como seu Salvador, aqui ele está afirmando a João. João viu Jesus, como ele viu lá em João, no Evangelho de João, quando ele andava com Jesus, quando ele viu o Jesus fazer todos os milagres de cura, de libertação, livrando as pessoas de espíritos malignos, curando as pessoas de doenças malignas. Então, aquele Jesus que João tinha andado com ele foi para o céu, mas Jesus veio ao encontro de João lá na ilha de Patmos. João foi arrebatado, na verdade, como diz aqui no versículo 10 do capítulo 1 de Apocalipse, que ele foi arrebatado no Espírito. Jesus, que é o Todo-Poderoso, que é o Senhor dos Senhores, que é o Senhor dos Exércitos, ele apareceu a João. Deus abriu as portas do céu e João viu a glória de Deus. Enquanto aqui na terra fecharam todas as portas. Então, amados telespectadores, nós que temos o Senhor, não devemos ter medo de nada, nem de ninguém, porque o nosso Senhor, o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Quando alguém tentar fechar aqui as portas, o Senhor abre as portas, como ele abriu aqui para João. E ele diz, continuando, ai que maravilha, quão maravilhoso é ler, meditar e praticar as palavras deste livro. E quando ele diz assim, Jesus continua, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amados, por isso que não devemos temer.
porque a chave da morte e do inferno está nas mãos do Senhor Jesus. E ele diz, escreve as coisas que tem visto. Ele manda João escrever. E as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, o ministério das 7 estrelas. Então, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, os nossos pastores, eles são anjos. E Deus tem cada um deles nas mãos dele, cuidando. E os 7 castiçais representam as 7 igrejas. Então, amados, aqui vamos lá em João, no Evangelho de João, onde no início nós aqui vemos, né, vamos ver que Apocalipse, ele confirma tudo que está escrito em João. Por quê? Porque Jesus, que ele falou, se cumpriu no livro de João. E o livro de João, ele é o livro onde é conhecido como o livro que revela Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é a própria imagem de Deus. Então, neste livro, João, ele fala da pessoa de Jesus. Aqui, Jesus está revelando, fazendo, manifestando e operando tudo que ele veio fazer aqui na terra. Neste livro, Jesus fala a missão dele. É neste livro que Jesus fala do primeiro milagre, que foi em um casamento em Caná, nas bodas de Caná. Neste livro fala da ressurreição do filho de Naum, de Lázaro. Neste livro fala das pessoas que creram, que confiaram, que foram a Jesus em busca de ajuda. E Jesus, a todos, ele deu a mão. Nenhuma pessoa que chegou junto de Jesus com o propósito de buscar algo, reconhecendo quem verdadeiramente Jesus era, receberam. Mas também teve muitos que só receberam. Mas Jesus, ele libertou, ele transformou vida, ele restaurou, ele trouxe a pessoas dignidade, ele trouxe para as pessoas lugar seguro em Deus. Então, o que em Apocalipse, nesse primeiro capítulo, ele fala a respeito de Jesus. E nos demais capítulos, lá em Apocalipse, vai se ver que o poder, a honra, a glória, o louvor, a exaltação, a adoração é do Senhor Jesus. Porque somente Ele, meus amados, é digno de receber. Porque só através de Jesus que hoje eu estou aqui transmitindo para você essas verdades que Jesus aqui na terra andou fazendo o bem a todas as pessoas. E aqui, amados, fica esta mensagem de Apocalipse, capítulo 1, e junto ao Evangelho de João, que está lá no Apocalipse, se cumprindo o que Jesus disse, o que Jesus falou, o que devem acontecer. É por isso, meus amados, que devemos nos preparar. Nós devemos estarmos buscando a presença do Senhor, a sabedoria de Deus, o conhecimento na sua palavra, porque aqui
em João 6, ele diz que, em João 5,39, ele diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Então, nós estamos aqui por um pouco de tempo, certo? Somos peregrinos, mas verdadeiramente a nossa morada eterna é um dia quando partirmos daqui para a glória, onde está Jesus, onde está João, né? João, ele teve a visão, foi arrebatado e Jesus falou para ele, assim como João viu Jesus quando ele andou aqui na terra. Então Jesus teve o privilégio de permanecer ali firme na palavra dele, confiante e seguro. Então fica, meus amados, esta mensagem para você meditar, e a minha oração é que o Espírito Santo que está aqui, que me trouxe essas palavras, ele há de trazer para você ensino, instrução, porque a palavra de Deus ela é boa e é apta para ensinar, instruir, educar. E fica aqui a minha gratidão a Deus e a todos vocês, que eu creio na unção de Jesus Cristo, através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus trabalhando esta palavra em seus corações, no meu coração, e que um dia nos veremos face a face e todos vão se prostrar diante de Jesus, de joelhos, e as línguas vão confessar, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor para todo sempre. Amém. No princípio do fim, no vislumbre do céu, revelações de João, um profeta fiel. Quem é que governa o destino e a história? O Senhor Criador em toda a sua glória. Este mundo de homens com poder e fortuna, ilusão de controle sobre a luz da lua, eles comandam e acumulam tesouros na mão. Mas o poder real está noutra dimensão. Bem-aventurado é aquele que vê e entende a profecia que João nos estende. Ouça, guarde as palavras de amor e temor, pois o tempo se aproxima com eterno esplendor. O Senhor no comando, acima de tudo, e com as coisas terrenas eu não me iludo. O fim se revela, a verdade vem à luz, nas mãos do Criador que o destino conduz. Este mundo de homens com poder e fortuna, ilusão de controle sobre a luz da lua, eles comandam e acumulam tesouros na mão. Mas o poder real está noutra dimensão. O Senhor no comando, acima de tudo, e com as coisas terrenas eu não me iludo. O fim se revela, a verdade vem à luz, nas mãos do Criador que o destino conduz.
Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos os nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.